Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Terceira coisa, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. O que é isso? É o poder da oração no fortalecimento pessoal. Paulo sabia que muitos daqueles cristãos ali, daquela igreja, eram muito novinhos na fé. Pessoas que tinham se convertido há pouco tempo. Então, quando ele começa a falar sobre tudo isso, ele acaba fazendo com que aquelas pessoas ficassem com medo. E então, nesse momento, ele reinicia suas orientações, mas dizendo assim: olha, essas orações precisam ser focadas. E ele usa então uma confissão de fé. Ele fala ali, ó, Deus é fiel. Sabe o que ele quer dizer? Que toda a nossa vida, todo o nosso ministério, toda a confiança de qualquer um de vocês precisa estar alicerçada nessa fidelidade de Deus. Querido, quando nós oramos, se oramos, é porque a gente crê que esse Deus, que é fiel, fez um pacto conosco. E esse pacto faz com que ele ouça e atenda às orações. Ele não é um Deus que a gente tem que ficar convencendo ele a fazer alguma coisa. Não, ele sabe o que ele precisa fazer. Mas através da oração, a gente participa disso. Quando a gente entra nesse confronto com o mal, para o avanço do reino, a gente faz em cima dessa confiança. Qual? Que ele é fiel. Querido, diante desses enfrentamentos, essa fidelidade de Deus, ela pode ser experimentada de duas maneiras. A primeira, ele nos fortalece para que a gente enfrente as situações de opressão e conflito. Ele nos fortalece. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente passa por lutas. Quando a gente aceita Jesus e começa a viver com Jesus, as lutas não são retiradas. As tempestades da vida continuam a acontecer. Mas Ele agora está junto com a gente. E Ele nos dá força. Apesar das batalhas que a gente vive, a gente permanece firme. 2 Coríntios 1, 21 diz assim, ó: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Ele que faz. É Ele que promove isso na nossa vida. E essa firmeza implica que, em algumas situações, a gente precisa enfrentar as lutas. As lutas vão acontecer. Ainda que a gente tenha certeza da vitória, as lutas vão acontecer. E como que a gente guerreia? Na oração. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará. Tem sofrimento, tem luta, tem batalha. Isso vocês estão vendo na vida de vocês. Mas Ele nos fortalece. A segunda coisa, Ele nos livra do maligno. É interessante perceber como que o apóstolo Paulo reconhecia que quem promove todas essas lutas é o maligno. Nosso enfrentamento não é contra pessoas. Efésios fala sobre isso. Nossa luta não é contra a carne, mas é contra
o diabo. Agora, sabe qual que é a verdade maravilhosa? Que o Deus fiel nos livra dessas lutas. O Deus fiel nos dá vitória sobre essas lutas. A gente tem uma unção do Senhor que nos garante essa proteção para a gente poder enfrentar. Agora, a gente precisa estar preparado. E aí ele vai falar da armadura. Quantos irmãos já pereceram porque foram enfrentar sem que a armadura estivesse montada? Eu lembro de uma irmã, alguns anos atrás, chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou falando de Jesus para uma amiga. E essa amiga é espírita e muito difícil. Ela contou toda a história, mas você me ajuda? Eu falei, vamos lá. Eu lembro que eu falei para ela assim: querida, é uma situação muito séria. Você está preparada? Você está em oração? Você está vestindo a armadura? Ela falou, tô, mas ela não estava. Queridos, o diabo atacou aquela mulher de tal maneira que ela largou a família, tinha 2 filhas, largou o marido, e sabe o que aconteceu? Hoje ela mora junto com essa mulher. Sabe por quê? Ela foi enfrentar sem estar preparada. Ela foi enfrentar o inimigo sem estar debaixo de oração, com a armadura que Paulo fala. E por isso que dentro dessa agenda de oração que eu estou sugerindo, que Paulo está sugerindo, mas eu estou sugerindo para vocês, precisa também estar lá, orar por nós mesmos. Deus, me ajuda, me protege, me fortaleça, me dá força para os enfrentamentos diários. E muitos crentes têm sofrido, têm apanhado mesmo, porque não entendem essa realidade. Não creem que existe essa realidade. Infelizmente, da mesma maneira que Deus é real, o diabo também é real. Obviamente, o poder nem se compara, mas em termos de existir, os dois são tão reais quanto um quanto o outro. A Bíblia fala o tempo todo disso. Você precisa entender e fazer parte das suas orações o pedido: Deus, cuida de nós. A gente precisa orar para que Deus, através dessa fidelidade dele, ele nos fortaleça. Quantas são as batalhas que vocês têm enfrentado? Na família, no trabalho, na sua vizinhança? E quantas delas você conseguiu discernir que não é contra pessoas, mas contra o inimigo? Às vezes a gente acha que está lutando contra a nossa esposa, contra o nosso marido, contra o nosso chefe, contra um vizinho. Não. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o diabo. Ele promove essas coisas e nós podemos orar para Deus quebrar cada uma dessas coisas. É hora de buscar em Deus esse fortalecimento. Por último, versículo 4 e 5 diz assim: confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Sabe o que é isso? É o poder de oração na vida comunitária. Nessa última parte, Deus, Paulo, através do Espírito Santo, orientado e inspirado por Deus, começa a orar pelas ovelhinhas dele, pela igreja lá de Tessalônica. E o foco que ele tem agora é na comunidade de fé. Presta atenção, vocês precisam entender isso. Vamos começar a orar pela propagação do Evangelho. Deus começa a fazer, só que o diabo também se levanta. Entendam isso. Se a igreja não ora, se a igreja não faz nada para missões, o diabo nem se importa. Agora, quando a igreja se levanta, o diabo, infelizmente, também se levanta.
Eu não gosto muito de dizer, e não digo isso porque eu não acredito nisso. Tem algumas igrejas que quando acontece alguma coisa do diabo, aí parece que eles ficam felizes, né? Uau, porque Deus. Não, eu não preciso, não precisa aparecer nada. Não precisa aparecer nada. Não precisa gente ficar endemoniada, nada disso, não precisa disso. Agora, isso não quer dizer que nós não entendemos que o diabo vai se levantar, porque vai sim. Vai. E vai se levantar de diversas maneiras. Então a gente precisa orar pela propagação do evangelho, mas precisamos orar por fortalecimento próprio e da comunidade. E é isso que Paulo está dizendo agora. Então ele faz 3 pedidos a Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro, pela unidade na liderança da igreja. Sabe por quê? Infelizmente, uma das maneiras que o inimigo tem usado para acabar com a igreja, na história, não é de hoje, não é em Araçatuba ou São Paulo, é na história da igreja. Uma das estratégias que o inimigo tem feito, tem usado, é promover disputas de poder e controle dentro da igreja. Sabe por quê? Quando isso acontece, a igreja enfraquece. A igreja perde as forças, perde a autoridade. Perde a autoridade aqui dentro, mas perde a autoridade lá fora também. É interessante perceber que quando esses conflitos acontecem, por poder, por controle, normalmente eles vêm envolvidos numa embalagem bem bonitinha. Os líderes ou pessoas que estão disputando normalmente dizem assim: a gente está fazendo isso para proteger a igreja. Alguns são até bem intencionados. Eles acreditam mesmo que estão querendo proteger. Eu lembro quando eu cheguei na minha igreja, e eu estou falando isso para vocês porque a gente conversa sobre isso hoje bem tranquilamente, graças a Deus. Mas eu tive muitas dificuldades, muitas dificuldades. Uma disputa por poder terrível, sabe? Pessoas lançando-se contra mim e umas contra as outras, fofoca. E assim, foi algo muito difícil. Mas todos eles, a maioria deles, diziam assim: pastor, isso é zelo pela igreja. A gente está fazendo isso porque se a gente deixar, a gente perde o controle e a coisa vai para outros caminhos. A embalagem normalmente é bonita. Só que, infelizmente, na grande maioria, tá? Eu não quero generalizar, mas na grande maioria, na verdade, é uma luta suja por poder, por controle. E aí Paulo ora: confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim: olha, eu sei que se essa unidade espiritual continuar a acontecer, se vocês colocarem em prática isso que eu estou falando, essa unidade vai permanecer. Não adianta só dizer que acredita nisso. Não adianta só dizer que quer. Tem que praticar, tem que agir, tem que viver esses princípios. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que sempre surgiram e sempre vão surgir homens e mulheres que vão lutar por esse poder. E a gente vê que alguns se tornam líderes. E o líder, seja o pastor ou seja outras pessoas na comunidade, é normal, é algo bom que tenha autoridade. Eu não estou dizendo que uma igreja não deve ter líderes, tem que ter. Só que a grande diferença é que essa autoridade deve vir por algo que Deus deu e não algo pelo qual ele lutou. É uma delegação divina.
E a gente aprende que, sabe como que essas pessoas recebem essa delegação? Não é por luta, não é por desavença, mas são pessoas que manifestam a humildade e a unção do Espírito. E elas são reconhecidas com autoridade. Não são pessoas que se autodenominam, eu sou, eu vou, eu quero, eu... Não. As pessoas reconhecem porque essa pessoa agiu com humildade. Eu lembro que quando eu orava naquela época da disputa ali dentro da igreja, Deus me deu um versículo, um texto. Ele falou assim para mim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não pense que eu sou manso, não. Eu sou bem chatinho. Em casa, minha esposa tem que me aguentar. As crianças. Mas eu falei assim, Deus, não vai ser eu manifestando isso que vai fazer com que eu tenha o controle dessa igreja. Deus falou para mim, seja manso. Quando alguém bater, dá outra face. Quando alguém te acusar, fica quieto. Se alguém te odiar, ame. Gente, não pense que foi fácil, foi terrível. Terrível. Eu lembro que eu comecei a correr nessa época. Sabe por quê? Não é porque eu gosto, não. Eu precisava de algo para aliviar. Eu chegava tenso em casa, eu ia correr. Quanto mais tenso eu estava, mais eu corria. E eu corria e orava. Corria e orava. E eu lembro que eu voltava, sim, parecia que eu estava nas nuvens. Porque eu tinha ouvido Deus falar comigo. Continua assim. Continua manso. Eu vou fazer as coisas. E foi tão bonito. Porque um a um, aquelas pessoas que estavam ali contra, né? Começaram a se arrepender. E Deus começou a quebrar o coração. E aí houve lágrimas, a gente chorou muito. Recentemente, agora, 2 semanas atrás, um casal que foi o casal que mais teve embates comigo, eles saíram da nossa igreja. Mas eu lembro que no dia que eu orei com eles ali na saída, eu falei assim, gente, eu orei muito para Deus tirar esse casal da igreja. E Deus não tirou. E hoje, eu estava orando hoje de tarde, ou essa semana, para Deus não tirá-los da igreja. E agora eles estão saindo. Porque Deus entendeu e mostrou para eles que era hora de sair. E a gente deu um abraço, a gente chorou junto ali mais uma vez, Daniel e a Priscila. E havia perdão, havia amor. E aí ele pegou a palavra e disse assim, o pastor é o irmão e o pai que eu nunca tive. Um cara que me batia, não com a mão, mas com as palavras, de uma forma tão dura. E agora estava ali chorando, um homenzão desse tamanho assim, ó, chorando que nem criança. O que aconteceu? Deus fez. Desculpa, eu tenho que falar isso, mas eu fui manso, mas eu não estou falando isso para minha glória, porque eu não sou. Tá bom? Eu não sou. Mas Deus me deu a capacidade naquele momento de eu ficar quieto. E Deus foi abençoando e quebrando. E hoje a gente pode dizer assim, com muita tranquilidade, que a gente tem uma paz e uma unidade na igreja muito tranquila, muito gostosa. A gente vê isso na Bíblia, nos embates de Saul e Davi. Lembram? Como que Saul buscava a sua autoridade e como Davi buscava. Davi não exigiu nada. Davi fazia. As pessoas iam vendo o que Deus fazia através dele. E aí Saul começa a ficar com ciúmes e começa alguns embates. Por quê? Havia uma luta por poder ali. Mas um homem era humilde, o outro era arrogante. E o que Deus fez? Tirou o arrogante. A Bíblia toda não fala que Deus tem problema com pessoas. Só uma vez que fala. Quando fala assim, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Mas Ele dá graça a quem?
aos humildes. Essa autoridade, queridos, vem pela humildade, pela unção que o Espírito Santo derrama sobre os líderes. E as pessoas reconhecem. A segunda coisa, o segundo pedido que Paulo faz, ainda nessa questão da vida comunitária, é a vivência no amor de Deus. Paulo está dizendo assim, Deus faz com que essas pessoas não apenas falem que são alguma coisa, mas que elas possam viver, que elas possam experimentar, que elas possam desfrutar desse amor de Deus na sua vida cotidiana. Uma vez um cara estava falando sobre Deus numa praça, e ele estava com um saquinho na mão, e aí chegou um cara todo entendido, um teólogo, sabia tudo sobre a palavra de Deus, e aquele homem que estava falando era um pipoqueiro. Nada contra os pipoqueiros, tem um pipoqueiro na nossa igreja que é uma bênção de homem, mas ele era um cara simples. E aquele homem começou a falar e falar, o outro, né? E uma hora ele falou assim, abriu o pacotinho que tinha ali, tirou uma laranja. E falou assim, começou a descascar a laranja, abriu a laranja, chupou a laranja. Quando ele terminou, aquele homem olhou para ele e falou assim, o que é isso? Ele falou assim, você sabe me dizer se essa laranja é doce ou azeda? Ele falou, não. Pois é, mas você está vendo a laranja. Só que você não sabe dizer. Por quê? Porque eu não experimentei. Ele falou assim, querido, você não pode falar de Deus, porque você sabe sobre Ele, mas você ainda não experimentou essa vivência. O que Paulo está dizendo aqui é que, ao invés de experimentar esse conflito de autoridade, aquela falsa unidade dos partidos, porque quando se faz partidos dentro da igreja, dá uma falsa impressão de unidade dentro dos partidos. Né? Oh, nós estamos unidos aqui para lutar contra eles. É falso isso. É mentiroso. E Paulo está dizendo, em vez de experimentar isso, vocês precisam desfrutar do amor de Deus, que é algo maravilhoso. Vocês precisam experimentar a bênção de amar uns aos outros, e aí sim experimentar a verdadeira unidade. Quando a gente entende esse amor de Deus, essa grandeza dele, a ponto de ele morrer na cruz no nosso lugar, a gente pode vivenciar sim a unidade que esse amor pode gerar no meio das pessoas. É só o Espírito. Eu falei sobre isso ontem. Nós somos tão diferentes. Temos coisas tão diferentes que cremos, que acreditamos, que vivemos. Como Deus pode promover a unidade? É só Ele. E a gente precisa orar para que essa unidade prevaleça. Que o inimigo não tenha vitórias aqui dentro. Amém? Por último, ainda dentro da vida comunitária, ele ora pela perseverança em Jesus. Queridos, um dia o Bernardinho, lá com a seleção de vôlei, se tornou o técnico e, por consequência, a seleção brasileira de vôlei se tornou a melhor seleção de vôlei do mundo. Eles ganharam lá a Liga Mundial, depois ganharam a medalha de ouro nas Olimpíadas. Chegaram lá. Só que eu li o livro do Bernardinho e ele falou assim, o difícil não foi chegar lá. O difícil foi permanecer no topo. E a seleção brasileira já há uns 15 anos permanece sendo, se não a melhor, pelo menos entre as 3 melhores. Isso é muito difícil. E eu vou dizer para vocês, é fácil a gente chegar até Jesus. É fácil até a gente conhecer Jesus. O mais difícil é a gente permanecer em Jesus. E por isso a Bíblia fala tanto sobre isso. Persevere, permaneça,
continuem firmes. E é isso a última oração dele. Ele fala, olha, em meio a tantas lutas espirituais, as perseguições lá fora e as lutas internas aqui dentro, em meio a isso, perseverem, continuem firmes. Não deixem que essa batalha enfraqueça vocês a ponto de vocês abandonarem essa jornada. Ele diz então que tem dois lados na perseverança, e é importante a gente entender isso. Primeiro, aquela firmeza para você não cair. Deus, me dá firmeza para que eu não escorregue. Mas tem um outro lado. Se eu cair, que o Senhor me dê firmeza para levantar. Se a gente olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um homem que errou tanto. E coisas horríveis. Ele chegou a matar, ou se não diretamente, né, indiretamente, ele ordenou a morte de Urias. Mas como então aquele homem é considerado um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Ele tinha facilidade em se arrepender. O coração dele não era duro. A gente tem que ter sim a firmeza para não cair, mas se a gente cai, a gente tem que ter a firmeza para se levantar. Saber que a gente falha, que a gente peca, que a gente cai, mas que Deus nos levanta e a gente é restaurado. Se a gente olhar para Moisés, foi outro. Fugiu da vontade de Deus. Ficou 40 anos no deserto, fugindo de Deus. Mas Deus o recomissiona. Deus o chama de novo e fala, eu quero te usar, apesar de você. Eu ainda quero te usar. E ele então, com 80 anos, volta para o Egito para conduzir o povo pelo deserto. A gente pode ver isso na vida de Pedro, na vida de Jonas. Ontem estudaram a vida de Jonas, né? Com as crianças. Na vida de Jonas também. Homens que foram grandes homens de Deus, caíram, mas se levantaram. Queridos, eu queria orar hoje por vocês, por aqueles que realmente desejam se levantar para começar uma jornada de fé e oração. A gente viu ontem que ou você é um missionário, ou você é campo missionário. Ou você já aceitou Jesus e é um missionário, não tem meio termo, ou você ainda não aceitou Jesus. Se você não entendeu que você tem que ser um missionário, é porque você não entregou a tua vida para Jesus. O crente de verdade, o discípulo de Jesus, é missionário. E como missionário, você tem que entrar nessa batalha. E para entrar nessa batalha, a oração é o principal. Eu quero terminar contando uma história muito bonita da minha irmã e do meu cunhado. Alguns anos atrás, nós fomos juntos para a África, em 2010, e Moçambique. E a minha irmã tinha acabado de perder um nenê, uma menininha que se chamaria Samara. Desculpe. Quando eu lembro dessa história, eu sempre me emociono. Desculpe. Eles foram então para a África e estavam lá num dia na África, em Moçambique, e eles então foram chamados para participar de uma apresentação de um bebê. Apresentação de bebê cultural, não foi na igreja. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com a igreja. E o costume deles lá é o seguinte: o bebê nasce, fica 7 dias dentro da casa. Ele não vê a luz do sol. No 7º dia, alguém da família, alguém que eles consideram importante, pega esse nenê e eles fazem uma festa lá fora da casa. Então ele sai com o bebê para fora e apresenta para a comunidade. E essa pessoa que
que apresentou, ela dá o nome pro bebê. Não sei por que eu estou chorando, não cheguei na pior parte ainda. Ai, ai. Aí a minha irmã foi lá ver essa apresentação. Minha irmã é loira, né? Então, no meio daqueles negões, parece azul até assim, né? São lindos, 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 né? E. Ó, com todo respeito, você é branco perto deles. Mas a minha irmã lá chamava atenção. E a moça da casa, a mãe desse bebê, chamou a minha irmã para ter a honra de apresentar. E aí, claro, que nome que ela colocou? Samara. Aí ela apresentou, tal, né? E foi só isso. Ela voltou para o Brasil, para resumir a história. Só que ela entendeu que a Samara, que Deus havia dado a Samara para ela, como uma filha, substituindo a filha branca que ela ia ter. Então ela tinha uma filha negra. E então ela orava, e eles fizeram um compromisso de orar todos os dias pela Samara. E eles oravam todos os dias. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Durante 5 anos eles fizeram isso. No dia do aniversário, eles cantavam parabéns para Samara. E outra coisa. Eles mandavam dinheiro mensal para a missionária, para ela entregar esse dinheiro para a família da Samara. Todo mês. Ok. Passaram 5 anos, eles voltaram para a África. Ai. Desculpa. Aí eles voltaram para a África e lá no primeiro dia eles, a gente quer conhecer, quer ver a Samara, quer ver a Samara. E a missionária tinha perdido o contato com aquela família. Ficou até chato, porque ela recebia o dinheiro, mas tinha perdido o contato, e aí, né? Mas tudo bem, abençoou outras crianças. Isso não é o problema, a gente tem plena confiança naquela missionária, né? Mas eles não conseguiam achar. No último dia eles encontraram. Alguém falou, eu sei, é tal pessoa, tal. E eles foram procurar e acharam aquela família. Quando a minha irmã chegou, estava... Não lembro agora se era o homem ou a mulher, o pai, né? Estava só um dos dois. E aí ela chegou, olha, eu sou a Marta, a missionária que esteve aqui alguns anos atrás, e eu apresentei a Samara, e era a mulher, era a mãe. E ela não estava entendendo, não estava lembrando, né? Aí quando o pai chegou, na hora que ele chegou, ele fez assim, Samara, né? Fez assim. Aí lembrou e eles começaram a conversar tal, né? E aí ela falou, olha, a gente tem orado todos os dias. Depois apaga essa parte aí, tá? Por favor. A gente tem orado todos os dias pela Samara. Como é que ela tá? E a mãe dela falou assim, agora eu entendo algumas coisas. Aquela mulher, ela não era da igreja. Mas a Samara acordava no domingo. E sabe o que ela falava? Mãe, eu quero ir na igreja. Todo domingo. E a mãe falava assim, que igreja? Do que você está falando? Mãe, eu quero ir na igreja. E ela não sabia de igreja, ela não conhecia a igreja. E ela não levou a Samara nenhum dia na igreja. Mas o sim, enquanto aquela menina, quando ela começou a aprender a falar, ela pedia, mãe, me leva na igreja. Outra coisa, a África, vocês sabem, Moçambique em especial, é um país que tem um dos índices mais altos de mortalidade infantil no mundo. A expectativa de vida
de um moçambicano é de 30 anos. Não porque ele vive só até os 30 anos, mas porque, pela média, muitas crianças morrem, então essa média é jogada para baixo. Se a criança consegue passar dos 5, 10 anos de idade, ela vive até os 60, como a gente, perto do que a gente vive. Mas morre muita gente até os 10 anos de idade. A Samara nunca teve nada. Nada. Sabe o que é isso? Esse é o poder da oração, queridos. E é isso que Deus quer que a gente viva. A gente não vive por preguiça. A gente não vive, sei lá por quê, mas a gente às vezes perde esse privilégio. Eu queria que você fechasse teus olhos agora, baixasse tua cabeça. E você falasse para Deus, ei Deus, eu quero viver nessa dimensão. Eu quero aprender a viver nessa dimensão. Essa dimensão espiritual que é diferente, que é algo novo. Eu vivo no real, é verdade, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, isso não estou dizendo que você não pode viver nisso, você tem que viver. Mas aprenda a viver na dimensão da oração, querido. Faz uma agenda na tua casa. Separe um tempo todo dia. Marque um encontro com Deus. Fale, Deus, eu vou acordar mais cedo. Não precisa ser mais cedo, pode ser mais tarde. Pode ser no meio do dia, não interessa a hora. Mas marque um encontro com Deus. Fala, Deus, eu quero gastar tempo. Eu quero orar por missões. Eu quero orar pelos nossos missionários. Eu quero orar pelo pastor Jorge. Eu quero orar pelo pastor Newton. E eu quero orar pela família deles, pela esposa, pelos filhos, pelos netos. Deus, e começa a orar. Ele quer que você viva essa dimensão. Ore por você. Fala, Deus, não é orar para pedir coisas. A gente tem essa noção, né? Que a oração é para você descarregar os teus pedidos. Não. Fala, Deus, me faz mais parecido contigo, Jesus. Me dá força para eu vencer esses enfrentamentos da vida. Se eu cair, Senhor, me dá força para eu me levantar agora. Ore pela igreja, pela unidade da igreja. Deus, que essas lutas não aconteçam na nossa igreja. Que a liderança seja imposta pelo Senhor, delegada pelo Senhor. Que a autoridade venha sobre as pessoas vinda do Senhor e não de homens, não vinda de lutas pelo poder. Ore por isso. Deus ouve a oração. Quando você ora, coisas acontecem. Creia nisso. E viva esse privilégio que é participar da obra de Deus também através da oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Deus, o Senhor sabe como eu me emociono quando eu falo disso, porque é algo que eu não aprendi a viver em toda a minha infância e adolescência. Senhor, é algo que eu nasci numa igreja, vivi tantos anos. A gente sempre falou de oração, mas eu nunca entendi essa dimensão diferente, espiritual. O Senhor sabe, alguns anos atrás, que o Senhor tocou no meu coração para eu começar a viver isso. E o Senhor sabe também a dificuldade que eu tenho de viver isso. Eu sei que aqui, se eu perguntar para cada um, eu acho que todos vão dizer, eu quero viver isso. Mas, Senhor, é tão difícil essa luta contra a carne, a preguiça, a falta de prioridade, a desorganização do nosso dia, da nossa agenda. E às vezes passa o dia e a gente não conseguiu parar nem 5 minutos. Deus, muda isso nas nossas vidas, no nome de Jesus.
Que nós possamos sim começar a orar, começar a ter experiências desse tipo, como a minha irmã e o cunhado tiveram. Experiências de resposta que não poderiam acontecer de outra maneira, senão o teu poder intervindo. Eu sei que isso vai nos fortalecendo mais e mais. E a gente começa a ensinar o cônjuge a orar. A gente começa a influenciar nossos filhos a ter uma vida de oração. E eu sei, Senhor, que esse é o principal fundamento que nós podemos passar para os nossos filhos. Que nós somos pais que oram. E então os filhos vão aprender a orar também. Não só filhos na carne, mas filhos também na fé. Amigos, irmãos aqui na igreja. Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres de oração. Nos ajuda a ser uma igreja que ora. Como Tiago, Senhor, o irmão de Jesus, seu irmão, que tinha o apelido de joelho de camelo. Porque ele se ajoelhava e orava, e orava, e orava. Oh Deus, que nós possamos também orar e orar. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Teve um cara que experimentou muito disso. É a última história que eu vou contar. John Wesley era um homem de oração. E muitos anos depois, que ele já tinha morrido, uma faculdade americana foi visitar a casa do John Wesley, lá na Inglaterra. E quando eles chegaram no quarto do John Wesley, havia 2 marcas no tapete, que eram os 2 joelhos dele, que desgastaram o tapete ali de oração. E aqueles jovens ficaram muito impactados com aquilo. E aí terminou a visita, eles estavam indo embora, e aí perceberam que faltava um. Aquele homem era Billy Graham. E o professor conta, na biografia, que ele voltou para o quarto procurando o Billy Graham, e ele encontrou o Billy Graham ajoelhado naquelas mesmas marcas. E sabe o que o Billy Graham falava? Falava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Essa tem que ser a nossa oração, queridos. A gente já viu Deus fazer tantas coisas por aí. Deus usar pessoas, igrejas, missionários, pastores. A nossa oração precisa ser: faz de novo. Faz os teus milagres de novo. Nos dá coragem, como ontem a gente viu, né? Coragem e poder. Faz de novo a tua obra, Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos.